Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sementes do Florescer e ao segundo episódio do Momento Terapêutico. Este é um espaço destinado para você que quer transformar dificuldades em potencialidades. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta da Escola de Gestalt Viva do Cláudio Naranjo. No episódio de hoje eu vou falar sobre onde nós nos perdemos. E o que significa isso, né? Onde nós nos perdemos? Significa encontrar aquele lugar onde nós começamos a desconectar de quem nós éramos em essência, da nossa espontaneidade, da nossa criatividade, da nossa leveza, da liberdade de ser quem se é, para nós nos moldarmos para receber amor dos nossos pais. Porque em algum momento da nossa infância nós entramos em contato com uma falta. Tudo que uma criança mais precisa quando ela nasce e quando ela é entre os 0 e os 7 anos é o olhar amoroso dos pais. E muitas vezes, ou muitas vezes não, sempre é impossível um pai e uma mãe suprirem 100% das necessidades de um filho. É impossível na nossa humanidade um pai e uma mãe suprir 100%. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai entrar em contato com uma falta e essa sensação de falta faz com que a gente vá deixando a nossa... Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso e vocês vão entender exatamente como a gente vai começando a formar as nossas máscaras, a criar uma personalidade, a formar o nosso ego. Então, esse lugar da gente encontrar onde nós nos perdemos é o lugar que nos auxilia a reconectar com a nossa essência, com quem nós somos de fato. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque algumas vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, não, eu não tenho problema em ser quem eu sou. Muito pelo contrário, eu sou como eu sou, quem quiser gostar de mim assim, ótimo, quem não quiser gostar de mim não tem problema. Essa resposta é uma resposta defensiva a alguma dor, a algum incômodo, algum desconforto. Quando a gente recebe uma crítica, quando alguém discorda da gente, alguém chega pra gente e traz uma informação, uma divergência, uma história que alguém falou, ou a gente sente que não é aceito, a gente tem uma resposta instintiva mesmo, uma resposta defensiva de dizer, eu não me importo, você não me faz falta. Na maioria das vezes isso não é verdade. Isso é uma atitude infantil de não conseguir receber uma crítica, de não conseguir entender que o outro tem uma opinião diferente da sua. É uma defesa a uma sensação de que a opinião do outro me define. A opinião do outro te coloca num lugar de fragilidade. É como se o outro pudesse dar o valor que eu tenho. Então, por medo desse lugar, existe uma resposta defensiva. Mas isso demonstra muito mais imaturidade e atitude infantil do que conexão mesmo com a sua essência, com a sua integração, com a sua inteireza. E por quê? Porque quando a gente tem uma atitude madura e alguém vem e faz uma crítica, um julgamento, que seja uma opinião divergente, eu posso acolher aquela opinião ou aquela fala como sendo do outro, o olhar do outro. E entender, ouvir e saber diferenciar o que o outro está me trazendo que me serve como instrumento de evolução, onde eu vou tomar como base, será que eu realmente preciso melhorar nisso? E se eu entendo que sim, eu posso pedir desculpa para o outro, eu tenho a oportunidade de rever os meus atos e de fazer melhor, de escolher melhores atitudes da próxima vez. Mas se eu sempre rejeito, eu perco a oportunidade de crescer. E quando a gente está mais maduro, a gente ouve, acolhe, avalia o que faz sentido e o que não faz sentido, a gente deixa para o outro, sem perder o nosso valor. O outro pode achar de mim o que ele quiser, a opinião dele. Isso não me define, isso não diz quem eu sou.
Quando a gente está mais maduro e mais integrado, a gente pode compreender essa diferença sem precisar dizer para o outro que eu não me importo com ele ou que eu sou assim, quiser gostar de mim que goste, que não quiser não goste. Quando a gente vai amadurecendo mais, a gente começa a aceitar a nossa maturidade, a nossa humanidade. A gente começa a entender, eu não sei tudo, eu não consigo tudo, eu não posso tudo, eu preciso de ajuda, eu preciso conviver com as pessoas. O ser humano não nasceu para ser sozinho. Então, encontrar esse lugar onde nós nos perdemos é encontrar nossas potencialidades, é encontrar o lugar onde eu aceito a minha humanidade imperfeita, muitas vezes, em alguns momentos, né, imatura e limitada, mas também saber que eu carrego dentro de mim a minha luz, que eu carrego dentro de mim as minhas potencialidades. E quando eu falo que eu carrego dentro de mim, você também carrega dentro de você. Você também tem a humanidade imperfeita, ilimitada e não pode tudo, e também tem uma luz interna que está só esperando ter um espaço para brilhar. Essa é a importância da gente olhar para a nossa história e compreender onde foi que nós nos perdemos. O benefício de encontrar a liberdade verdadeira de ser quem se é, de se aproximar cada vez mais da sua essência e da sua verdade. Isso não quer dizer que a sua verdade seja absoluta, é apenas a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, o outro tem a dele. E quando a gente está maduro, a gente pode conviver aceitando diferenças. Para falar de onde foi que nós nos perdemos, né, eu preciso falar da nossa criação. Nós somos gerados a partir de uma energia feminina e de uma energia masculina que se encontram, essas energias se encontram, se fundem através do sexo e dali é formado um ser humano. Nessa formação do ser humano começa uma construção de uma família. Então, vamos dar um passo para trás e imaginar a seguinte situação. Uma mulher se encontra com um homem, eles se encantam, começam a namorar e aprofundam no namoro e decidem se casar. Esse é um momento muito importante da vida do casal, porque eles precisam aprender a deixar os pais, deixar a relação de origem, que é a relação com os pais, para trás, para conseguir se encontrar de forma inteira. Muitas vezes isso não acontece. Uma das pessoas, né, que compõe o casal está muito vinculada à família de origem, ainda não está inteira aqui, pode até casar, pode até se relacionar, mas não consegue viver uma vida aqui, ó, integrada, porque traz os problemas dos pais, a influência dos pais de um lado ou do outro, o que pode gerar muito conflito no casal. Mas vamos imaginar que o casal conseguiu trazer os pais no coração, porque quando eu falo deixar os pais para trás, não é ignorar os pais, é simplesmente seguir para a própria vida. E vamos imaginar que esse casal conseguiu e que está aqui inteiro, integrado, e eles começam a passar por determinadas dificuldades de relacionamento, porque namorar é uma coisa, mas passar tempo, 24 horas juntas, claro que não é 24 horas que as pessoas saem para trabalhar, mas conviver diariamente traz à tona as diferenças, essas diferenças de criação. Um foi criado de um jeito, o outro foi criado de outro jeito, e aqui é preciso abandonar um pouco o jeito que foi criado, cada um foi criado, para encontrar um denominador comum. E isso traz uma necessidade de adequação. O casal precisa aprender a ceder, precisa aprender a se comunicar, a dizer para o outro o que é importante, o que aquela pessoa não consegue abrir mão, os valores. Ali começa a formação do casal propriamente dita. Da formação do casal começa o nascimento dos filhos, começam a chegar os filhos. Então, no nascimento do primeiro filho, o casal precisa passar por uma nova adequação. Porque quando vem o filho, vem uma alegria muito grande. Às vezes não vem, né? Porque às vezes o casal se juntou só por um contato sexual, por uma energia sexual, mas não tem amor. E aí às vezes seguem separados ou seguem até juntos, mas sem ter um vínculo de amor, sem ter uma conexão. Muitas coisas acontecem, mas aqui vamos dar um exemplo de um casal que está junto por amor e que chega ao filho, né? Nesse momento, o casal precisa passar por uma nova adequação,
porque o homem deixa de ser só homem para se transformar em homem e pai, e a mulher deixa de ser só mulher para se transformar em mulher e mãe. E isso traz muita alegria e muito medo, muito medo. E é muito comum que nesse momento as feridas da infância do casal, do pai e da mãe, venham à tona. São gatilhos que ressurgem, que reaparecem quando o casal, quando os pais se sentem frágeis. Por quê? Porque é uma alegria muito grande, como eu disse, mas um medo muito grande. Será que eu vou ser bom pai? Será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou dar conta? É uma responsabilidade para o resto da vida. Meu Deus do céu, como é que é isso? E muitas vezes o casal busca em livros conhecimentos e isso é útil, mas na prática as coisas funcionam de outra forma. Então os pais vão aprender a ser pais na prática. E aqui vou colocar uma situação que ambos estão vivendo uma situação externa da preparação para a chegada do filho ou do próprio nascimento, e também cada um na sua individualidade está vivendo questões íntimas. Muito comum os homens se sentirem inseguros em relação a conseguir prover o sustento e a proteção da família. O homem se sente cobrado, vamos colocar assim, na questão de prover mesmo e de proteger a família. Então, algumas inseguranças: e se eu perder o meu emprego? E será que o dinheiro vai dar? Até quando era nós dois, o dinheiro estava tranquilo ou estava à conta, e agora com a chegada de uma criança tem muitos gastos, o homem fica aflito e inseguro, e muitas coisas acontecem ali. Outro momento é quando o bebê chega, que o homem começa a dividir a esposa com o bebê que chega, que está completamente fundido à mãe. Então é muito comum os homens se sentirem deixados de lado, né? Não encontrarem espaço mais na vida da mulher, na vida do casal. O casal passa por um momento que eles não têm mais espaço, o bebê toma todo o espaço. Então alguns homens sentem ciúmes, alguns homens se veem em situações difíceis, não sabem como entrar na relação da mãe com o bebê. E aí o homem passa por este conflito. Quem já foi pai, quem já foi mãe, ou quem é, né? Claro que não foi, porque eu falo que já passou por esse momento do nascimento, sabe exatamente o que eu tô falando. E a mulher? A mulher tá passando por um turbilhão de hormônios, de emoções que estão bagunçadas dentro dela. Tá aprendendo também a ser mãe, tem as suas próprias inseguranças, será que eu vou saber cuidar? Será que eu vou saber atender a necessidade do meu filho? Será que eu vou saber quando ele tá com fome? Será que eu vou saber quando ele tá com dor? Muitas questões passam, e é muito comum que as próprias feridas da infância retomem nesse momento também na mulher, no casal. E a mulher hoje em dia passa por uma outra dificuldade, que é o trabalho. Né? Antigamente as mulheres não trabalhavam e ficavam por conta da casa, do marido, dos filhos. Hoje a mulher cuida da casa, do marido, dos filhos e também cuida do trabalho, né? Hoje as funções são mais divididas, os homens também contribuem no cuidado da casa muitas vezes. Mas o que eu quero dizer aqui é que a mulher também tem essa preocupação com o trabalho. E acontece uma situação no puerpério onde a mulher não sabe mais quem ela é. É como se ela não existisse e que só existisse para o bebê. Então, muitas vezes acontecem as depressões, né, pós-parto, exatamente por essa dificuldade da mulher se enxergar. Então, o casal tá ali, vivendo externamente a chegada do filho, mas dentro vivendo seus próprios conflitos. Somado a isso, vem as noites sem dormir, vem as noites de cansaço, e o casal vai entrando, às vezes, em uma irritabilidade. E às vezes muitas vezes o casal segue adiante até a chegada do segundo filho. E eu vou trazer aqui uma cena para que vocês possam entender ou enxergar com mais clareza o que eu tô falando aqui. Assistam essa cena para vocês entenderem, muitas vezes, o caos que fica neste momento. Testes. Nossa. Tô indo. Que bom. Parabéns, amor. Vem. Para nós dois, um outro bebê. Eu sei. Acho que vou ter que parar de trabalhar. Não precisa fazer isso. Podemos conseguir ajuda. Ajuda? Eu não quero ajuda. Não mesmo. Isso eu não quero. Eu não quero ser uma dessas pessoas que veem o filho 1 hora só por noite. Isso eu não quero.
Eu sei, mas adora seu trabalho. Eu sei, eu adoro o meu trabalho, mas isso está me matando. Quando eu estou na redação, eu quero estar aqui. E quando eu estou aqui, eu não consigo parar de pensar no meu trabalho. E eu sei que eu estou fazendo as duas coisas pela metade. Você não está fazendo pela metade. Olha, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, não vou e não quero abrir mão disso. Por que devo te dar um aumento? Me dê um bom motivo. Porque estou fazendo um bom trabalho? Isso é uma pergunta? Não, mas desde que assumi a coluna, os leitores dobraram, né? Então está fazendo um bom trabalho. Vamos fazer o seguinte: aceite uma coluna diária e eu dobro o seu salário. Comece comendo um pouco de cereal. A refeição mais importante... Não, Marley. A refeição mais importante do dia. Pronto. É melhor tirar uma John, colher daqui. por favor, pega ele aqui pra mim. Eu já tenho que tomar banho, já está na hora de eu ir. Tudo bem, mas isso acontece sempre. Você tem que passar mais tempo com ele. Eu troco. Não, tudo bem, eu troco. Deixa. Você fala pra eu passar mais tempo com ele, eu faço isso, e aí você vem pegá-lo e dizer que eu não estou fazendo John, eu certo. não quero que você troque o bebê quando está Eu bravo. não estou bravo, eu... Obrigada. Vem. Vem cá, querido. Que foi o que houve? O que você quer? Você quer mamar? Quer mamar? É? Não, tá bom, tudo bem. Ele está com cólica, Jenny. Você vai passar. Eu tenho uma ideia. Por que não fica em casa e eu vou trabalhar enquanto isso passa? John, tira esse cachorro daqui. Eu quero esse cachorro fora daqui agora. Tá, eu eu não vou tô dar uma brincando. volta com ele. Leva ele pra aquela fazenda. Tudo bem, amigão. Parece que vamos de novo pra Eu fazenda. tô falando Voltar... sério, não tô brincando. Eu não sei. aguento mais isso. O que ele fez? Tudo. O que ele não fez. Ele é um animal horrível. É um cachorro horrível. Amor, isso é meio injusto, né? Não, o que é injusto é que Connor não dorme há 2 semanas porque esse cachorro late. E Patrick cai 2 vezes por dia. E eu não consigo pensar direito. E Deus me livre se houver um trovão. É melhor Não você me se toque. acalmar. Eu sei que foram 2 meses difíceis com o bebê e tudo mais. Eu entendo isso. Mas eu falei com o Arnie. E depressão pós-parto... Não se atreva. Eu não estou deprimida. Estou exausta. Eu sei. Eu não estou cansada por causa de algum problema. Eu não posso sair 1 hora sem os meninos, porque todas as babás deste bairro têm pavor do Marley. Eu sei disso, mas foi você quem disse que não queria mais trabalhar. Podemos conseguir ajuda, Não mas preciso você de disse que não queria ajuda. Se livra desse cachorro! Tá bom, amor, mas é isso que dificulta. É claro que Por eu não vou favor, fazer fale isso. mais baixo. Nós não... Eu John, falo mais por favor, baixo? dê um jeito no cachorro. Todo mundo se livra dos cachorros, é só um cachorro. E eu só um marido vai se livrar de mim quando eu Quer desobedecer? saber? Eu já pensei nisso. Eu também já pensei. Escuta aqui, John. Do que você tá reclamando? Do que eu estou reclamando? Ah, você é um amor de pessoa, né? Você é um idiota. Ah, é uma maravilha entrar pela porta e sentir que está numa prisão. Desculpe, eu não queria te acordar. Eu não estava dormindo. E o Marley? Sebastian vai cuidar dele por alguns dias. Adoraria ver isso. Só até eu encontrar um lugar permanente. Aqui é a casa permanente dele, John. Marley não vai a lugar nenhum, amor. Desculpe, eu só estava explodindo. Ninguém me disse o quanto seria difícil. Que parte? O quê? É tudo. Casamento, ser mãe. É o trabalho mais difícil do mundo e ninguém nos prepara para isso. Aqui nós podemos ver a irritabilidade, o cansaço do casal, a vontade de acertar, a vontade de dar amor. Nós podemos ver a humanidade do homem e da mulher com as suas fragilidades e também com a vontade que eles têm de dar amor para esses filhos, mas às vezes não sabendo como agir pelo próprio cansaço ou pelas próprias questões internas. É nesse momento que muitas vezes de irritabilidade ou de cansaço que os pais, que o bebê sente, quando o bebê já é bebezinho, ele sente algo, porque as crianças não compreendem pelo intelecto, elas têm uma outra via, uma via sensitiva, intuitiva, instintiva, muito desenvolvida. Então, o bebê sente o estado emocional da mãe, o estado emocional do pai, da casa, e às vezes o bebê fica mais irritado, né? E aí isso deixa o casal ainda mais irritado, porque a criança tá chorando, a mãe não sabe resolver, o pai não consegue resolver, e ali vai se formando um caos mesmo, assim, momentâneo. Depois as coisas se ajeitam. Mas então, desde pequenininho, as influências dos estados emocionais dos nossos pais nos afetam. Então, vamos para o passo seguinte, que a criança cresceu um pouquinho, tá lá com seus 2 para 3 aninhos, e chegou um outro irmão.
E essa cena volta a se repetir, agora de um outro jeito, porque tem um outro filho e precisa de uma nova readaptação à família. Essa criança que está lá com seus 2 para 3 aninhos ainda é uma criança muito pequena, que ainda demanda muita atenção e começa a passar também, não de forma intelectual, não compreendendo, mas começa a ter suas próprias inseguranças mais exacerbadas, vamos colocar assim. Então é muito comum a gente dizer que a criança está chamando atenção, que a criança ficou birrenta, que a criança voltou a ter atitudes relacionadas a uma infância pregressa. E o casal fica ali sem saber como agir e no cansaço, e muitas vezes, e a criança tá ali sentindo tudo. Esse filho de 2 para 3 anos, ele começa a ficar inseguro porque chega um outro irmão, ele sabe que o olhar dos pais não é mais só para ele, então vem às vezes o ciúme, vem a dificuldade de lidar com aquele novo estado da família, né, com aquela nova condição da família. E às vezes a criança exige mais, e a mãe muito cansada, o pai muito cansado, ou muito exigidos, às vezes perdem a paciência com a criança. Mas isso acontece mesmo que seja um filho só. A criança, ela desafia os pais muitas vezes, e a situação dos pais é muito difícil também. Por quê? Porque eles têm as suas próprias questões internas, a sua própria humanidade, não dão conta de tudo, não sabem tudo, como a gente falou no início, mas tem muito amor e muita vontade de acertar, mas não tem um caminho, ainda que ele estude intelectualmente. É na prática que as coisas funcionam, é na prática que se torna pai, que se torna mãe, é errando e acertando que se escolhe o caminho, e muitas vezes esses erros trazem consequências fortes para os pais e para os filhos. E aqui, neste momento, a criança começa a aprender, vindo dos pais, afirmações negativas ou positivas sobre as atitudes da criança. Preste muita atenção no que o pai vai dizer para o filho nesse instante. Patrick, para de dar comida pro Marley, ele pode ficar doente. Coma tudo, tá? Cuidado, filho. Lembra do que fizemos com Marley quando ele não obedeceu? Aqui nós podemos ver que o pai, ele repreende o filho que está dando comida para o cachorro, uma ameaça velada. Ele fala, olha, cuidado, lembra o que aconteceu com Marley quando ele desobedeceu? Ou seja, não desobedeça porque você vai sofrer as consequências. Não desobedeça porque algo de ruim vai te acontecer. E às vezes vem até da fala dos pais, vamos colocar aqui repreensões mais fortes, que às vezes alguns pais ou algumas mães, né, no momento lá de pressa, de estresse, viram para os filhos e falam assim, situações como, desse jeito você tá muito feio, desse jeito eu vou deixar você para trás, você quer ficar de castigo? Você quer ir para o cantinho do pensamento? E o que a criança sente ali com aquilo? Que ela é inadequada, que ela não é legal. A criança não compreende que a atitude dela não foi legal. E muitas vezes os pais não sabem passar isso para a criança. Muitas vezes os pais não dizem, filho, essa atitude de chutar, de brigar, de bater, de gritar, não é legal. E explicam para a criança. E, sobretudo, antes disso, olham para a necessidade da criança. Às vezes a criança está gritando porque ela não está sendo vista. Então ela está gritando. E aquele grito vai irritando os pais de uma tal forma que os pais falam isso, você quer ir pro cantinho do pensamento? Você quer ficar de castigo? Ou repreendem, ou até dão um tapa na criança, no bumbum, né? Ou alguns casos graves, pode acontecer algumas agressões mais fortes. Mas sem conseguir se colocar no lugar da criança, sem conseguir olhar para a necessidade da criança, sem ouvir a criança, sem falar assim, o que está acontecendo? Ajudar a criança a compreender a emoção dela, porque a criança não consegue. Nós adultos, muitas vezes, inúmeras vezes, não conseguimos compreender as nossas emoções. Imaginem as crianças que não têm desenvolvido a sua capacidade intelectual, a sua integração entre o cérebro racional, emocional e instintivo. Muitos adultos não têm, nós não temos, nós precisamos trabalhar para conseguir equilibrar esses 3 cérebros. E a criança está ali na dificuldade dela, sentindo um incômodo muito forte e não consegue colocar em palavras a necessidade dela, não consegue expressar o que ela está sentindo. E os pais repreendem,
a atitude, mas a criança não compreende que é a atitude. Ela acha que é ela inadequada. Ela acha que que ela é uma criança má, que ela não é boa o suficiente para os pais gostarem dela. Então ali a criança, nesses momentos, a criança a começar a aprender mais fortemente a se desconectar das suas necessidades, porque às vezes os pais falam, vou deixar você aí, desse jeito você não vai comigo para a casa da vovó. Ameaças, acontecem ameaças. E a criança, com medo de ser deixada para trás, ela corta a relação com a necessidade que ela tem e ela começa a ter atitudes que os pais querem que ela tenha. Para quê? Para irem com os pais em determinados lugares, para não serem repreendidas, para se sentirem aceitas e para se sentirem amadas. E ali a gente vai aprendendo a se desconectar das nossas necessidades, da nossa comunicação espontânea, da nossa liberdade, da nossa criatividade. Momentos outros que a criança está feliz, né? Não só quando a criança está fazendo bagunça, mas, por exemplo, a criança aprendeu uma coisa muito legal. Vamos dizer que a criança aprendeu a virar estrela. E ela aprendeu na escola, e ela chega em casa muito feliz, e vai mostrar para o pai, vai mostrar para a mãe, olha o que eu aprendi. Aí vai, coloca a mão e vai para a posição de virar uma estrela. E os pais, cuidado, vai quebrar, vai não sei o quê. E a criança toma aquele susto porque ela está ali no momento de comemoração, de alegria, de uma conquista. Não é acolhida. Então, ela aprende a se fechar de novo, ela se sente de novo não vista, inadequada, e aí ela vai fazer o que os pais querem. Outros momentos, de forma positiva, quando a criança tem uma atitude que agradou os pais, né, que trouxe um encantamento, ou foi uma atitude que os pais ficaram confortáveis com aquilo que a criança trouxe, os pais falam, ah, muito bem, assim você tá muito bonito, assim a mãe vai gostar mais de você, dá aqui um abraço à mamãe, porque você foi muito legal, dá aqui um abraço no papai. E aí a criança começa a aprender que aquela atitude foi legal. Aquela atitude os pais gostam. E quando os pais gostam, eles vêm, eles abraçam, eles elogiam, eles olham. Então a criança começa a ficar ainda mais ligada ao que os pais gostam, ao que os pais querem que ela faça. Isso vem desde bebê, mas com o passar do tempo a gente vai reafirmando isso. As crianças vão reforçando esse distanciamento da essência para se transformarem naquilo que os pais querem que elas sejam. E ali a gente vai aprendendo, a gente vai formando o nosso ego, a nossa personalidade, e isso tem a ver, por exemplo, com o primeiro filho, que às vezes foi muito exigido, e aí o filho aprendeu que ele precisava atender os pais para receber amor, para receber elogio, para receber incentivo, para receber carinho. Então ele aprende a fazer tudo que os pais querem, ele aprende a ser bom filho, ele aprende a não dar trabalho. E aí cada criança vai aprender uma coisa. Uma criança pode, se a família está passando por um momento muito caótico, muito pesado, a criança pode sentir aquilo não pelo intelecto, mas por essas sensações que eu disse, e começar a se tornar uma criança engraçada. Porque aí as pessoas, os pais, tiram o foco dos problemas e começam a olhar para a leveza que a criança está trazendo. Então ali nós vamos adquirindo os nossos egos, as nossas personalidades, captando o que é que os nossos pais e a família necessitam e vamos nos tornando aquilo que querem que a gente seja, especialmente que os nossos pais querem que a gente seja, né? Ou às vezes já tem um outro filho, esse filho encontrou um jeito de ser, esse outro vai encontrar, por exemplo, esse filho era muito bonzinho, não dava trabalho, esse outro se repetia a mesma história, nunca vai receber o olhar. Então, ele encontra uma nova estratégia, às vezes sendo rebelde. Algumas pessoas chamam a atenção pela rebeldia. E determinadas situações que a gente passa, por exemplo, quando é colocado muita expectativa sobre o filho sente peso. Ele sente que aquilo é muito pesado para ele começa a querer controlar tudo, para nada sair do controle dele, para que ele consiga corresponder, para que ele consiga ser correto, para que ele consiga brilhar, ser um filho brilhante. Ele vai se transformando numa pessoa controladora e rígida. Outros filhos aprendem que precisam ser muito bonzinhos, muito engraçadinhos, muito fofinhos para receber a atenção dos pais e se tornam pessoas muito boazinhas, mas muitas vezes muito manipuladoras, como eu disse no primeiro vídeo ali, porque na verdade elas não são boazinhas porque têm uma bondade genuína, elas estão usando aquilo,
uma estratégia de ser boazinha para conseguir realizar os seus desejos. E assim cada criança vai encontrando estratégia. Algumas crianças começam a entender que através das atitudes, quando elas fazem alguma coisa, os pais elogiam, os pais olham, os pais aprovam. Então ela aprende que é fazendo que ela recebe amor. Outras crianças, elas se colocam como vítima. São crianças que são pobre coitadas, então quando elas se colocam, ou às vezes elas ficam doentes, né? É comum às vezes acontecer isso. As crianças intensificam isso porque sabem que ali naquele momento vai receber amor dos pais. E às vezes a criança passa por algo muito grave mesmo, tá? Acontece também. E a criança, de alguma forma, sente que não está recebendo o suficiente. Então ela pode adquirir uma atitude diante da vida como uma pessoa que nunca está satisfeita com nada, que sempre está queixando de tudo, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem um desenhozinho da minha época, que eu não sei se vocês vão saber, mas aqui tinha se eu não me engano era uma hiena, que falava, ó vida, ó céus, tá chovendo, tá ruim, tá sol, tá ruim. Então as pessoas podem se tornar pessoas assim. Outras pessoas se tornam distantes. Ela entra no mundo dela porque ela pensa que fora não tem para ela. Então ela fica aqui contentando-se com o pouco que ela tem. Outras vão para a vida com muito medo, outras sendo engraçadas, como eu falei, outras enfrentando e fazendo suas próprias leis. Outras vão pela vida se fundindo no outro para se sentir pertencente. Então cada um vai encontrando uma estratégia de receber amor, porque entrou em contato com aquela falta que eu falei lá atrás, pela nossa humanidade. Os pais também carregam essa humanidade, lembrando aqui que os pais também tiveram pais, né, e também passaram por essa situação que eu estou descrevendo e também sentiram falta. Então, nesses momentos, a gente vai começando a ampliar o leque e saber que não foi só com a gente que aconteceu. E tá tudo bem ter acontecido isso, porque não tem jeito de ser diferente. Todos nós vamos passar, porque nós somos seres imperfeitos, nós vamos passar por momentos de falta, por momentos de estresse, por famílias, às vezes, que tem muito amor, mas que não consegue colocar esse amor em atitude, em demonstração. Cada família vai ter a sua maneira de ser. E nessa maneira de ser tem dificuldades e também tem potências. E assim nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, aprendendo a distanciar daquilo que a gente foi para ter o contato, para ter uma relação, para ter um olhar, para ter um abraço. E quando a gente descobre onde foi que nós nos perdemos, a gente pode voltar na nossa história, na criança que nós fomos um dia e que ainda sente falta, ainda carrega uma falta, porque quando a gente não olha para esse lugar, muitas vezes a gente não sabe a falta que a gente carrega, às vezes a gente vê algum ciclo se repetindo na nossa vida, às vezes a gente tem algumas queixas, a gente não consegue realizar todos os nossos sonhos. Todos assim, né, gente? Porque muitas vezes a gente não realiza todos, mas a gente empaca na vida, a nossa vida não flui, seja profissionalmente, seja no relacionamento, seja no contato com a família. Acontece muitas vezes o filho ressentido com os pais por alguma falta, romper relação com os pais, ou realizar pequenas vinganças, sabe? Crueldades no sentido assim, não de crueldades de machucar fisicamente os pais, mas de descobrir o que é importante para os pais e usar aquilo como vingança para não dar. Então, se são os netos, os filhos não deixam os avós ter contato com os netos, como uma maneira de vingar por aquilo que o pai e a mãe não deram. Mas quando a gente começa a crescer, não é mais o olhar do pai ou da mãe que a gente espera, é o nosso olhar. É o nosso olhar adulto que a nossa criança interior espera. E esse é o único amor que pode nos restaurar. Não é mais o outro que vem. E enquanto eu não olho para isso, eu vou levando a minha vida esperando que alguém me dê aquilo que me faltou. Então esse alguém pode ser uma pessoa, ou posso me enfiar no trabalho e colocar ali no trabalho uma ocupação para que eu não entre em contato com a minha falta, como tampar um buraco. Então eu posso usar diversas coisas. Algumas pessoas se envolvem com vícios, com álcool, com drogas, né? Uma tentativa de tampar um buraco. Mas esse buraco, ele só pode ser tampado por nós,
mesmos, porque é o nosso amor que nós precisamos desenvolver. Então, quando eu olho para onde me desconectei, quando você olha para onde você desconectou da sua essência, isso traz um grande potencial para a sua vida. O potencial de integrar a humanidade imperfeita e limitada com toda a potencialidade que você tem, com toda a luz que você já carrega dentro. Isso nos aproxima da inteireza do ser. Quando eu rejeito a minha humanidade, eu rejeito, por exemplo, a humanidade dos meus pais, exijo que eles tivessem, que a minha história fosse diferente, em mim carrega uma resistência, uma luta contra a história que eu tive, porque a nossa história, gente, foi o que foi. Os nossos pais deram o melhor que eles poderiam dar, e as crianças que nós fomos um dia fizeram o melhor que poderiam ter feito nas circunstâncias que elas tinham naquele momento. Então, hoje, aqui na vida adulta, não nos cabe questionar o que nos passou, nos cabe acolher. Nós não precisamos transformar o nosso passado, porque lá na nossa infância nós somos vítimas em algum momento. Vítima da imaturidade dos nossos pais, vítima da dificuldade que os pais tinham de lidar com as próprias emoções. Então, vítima do trabalho excessivo dos pais, da agressividade dos pais. Muitas coisas podem acontecer e sim, nós somos vítimas enquanto crianças. Nós não tínhamos capacidade intelectual de fazer muitas coisas. Algumas crianças são colocadas num lugar de crescer muito rápido e às vezes de cuidar dos irmãos ou se sentem na obrigação de cuidar dos pais. Então, assim, a criança desconecta da infância e se torna adulto muito cedo, mini adulto, uma miniatura, né? Tô falando de responsabilidade, ela assume responsabilidade que não compete àquela criança naquele momento, então também é vítima da aceleração do processo, de perder a infância. Mas, enquanto adultos, nós só continuamos vítimas se nós quisermos, porque nós temos escolha de olhar para o nosso passado, aceitar que foi o melhor que podia ter acontecido naquelas circunstâncias, né? O que todo mundo deu o melhor de si, mas que sim, teve falta, que teve ferida, que teve dor, mas que agora adulta, eu posso voltar nesse lugar e acolher a mim mesma. Eu posso voltar nesse lugar e encontrar as próprias ferramentas internas para desenvolver confiança, amor próprio, autoestima, segurança. Vai observando como você vai pela vida. Você vai pela vida com distanciamento emocional, com distanciamento muito racional, distanciamento da emoção, você vai para a vida muito emotivo, ou você vai muito fazendo coisas sem pensar. Como é que você vai pela vida? Isso é um sinal para você ver o que foi que você aprendeu na sua casa. Como foi que você aprendeu uma estratégia para receber amor? Através de fazer coisas, através de usar a razão. Você usou muito a razão e você era visto como um filho brilhante, por exemplo? Ou foi no lado emocional, fofinho, agradando? Como é que foi que você desenvolveu essa estratégia para receber amor? Porque uma parte nossa se desconectou lá naquele lugar, porque foi rejeitada, porque foi recriminada. Mas agora, enquanto adultos, nós podemos voltar nesse lugar para acolher essa parte. Nós podemos voltar naquele lugar e acolher a nossa criança interior. E isso faz com que a gente se aproprie das ferramentas que nós temos internamente e que a gente possa recobrar a nossa alegria, a nossa leveza, a nossa espontaneidade, a nossa liberdade de ser quem de fato somos, assim como somos. Nós aprendemos a aceitar o que nós somos aqui e agora. Isso não significa que a gente não precise se dedicar, né, se empenhar para evoluir, para crescer. Sim, a gente precisa, mas é exatamente esse é o ponto. Quando a gente volta no nosso passado e a gente acolhe a nossa criança interior, a gente tem uma capacidade muito maior de se tornar uma mulher ou um homem mais maduro. Então, muitas pessoas acham que este tema é um tema bobo, mas saber onde a gente se perdeu explica muito, faz com que a gente compreenda muito as nossas atitudes na vida. E
olhar para aquela falta é o que nos traz possibilidade de preenchimento. Enquanto nós não olhamos para essa falta, a gente vai tampando o buraco, vai esperando que o outro venha para dar aquilo que nós mesmos não estamos conseguindo nos dar. Mas quando a gente olha para aquele buraco, a gente entende o que aconteceu e a gente pode voltar a atender às nossas necessidades internas. E aqui eu não falo de desejo, tá, gente? Necessidade é diferente de desejo. Necessidade é aquilo que eu realmente preciso para estar em paz, para estar em equilíbrio. Desejo é algo que eu quero ter, mas que se eu tiver ou não, aquilo pode trazer alegria, né? Porque a satisfação de desejo traz muita alegria, mas não traz uma consequência grave para minha vida se eu não tiver. Só traz quando as coisas, né? O dinheiro, o trabalho, o status, eu entendo como a representação daquilo que eu sou. Então, o poder, o status, o dinheiro dizem que eu sou isso. E, na verdade, essas coisas, nós não somos isso. Nós não somos o dinheiro, nós não somos o status, nós não somos o poder. Nós somos muito além de tudo isso. Então, olhar para isso nos traz a possibilidade de integrar, de crescer, de evoluir, de estar em paz e de estar em equilíbrio com as nossas dificuldades relacionadas à nossa parte humana e também a nossa luz. Eu vou finalizar com uma frase do meu mestre que dizia assim: tudo está dentro. Então, quando é que nós precisamos buscar o que está dentro? Quando nós estivermos de verdade dispostos a aprender a amar a nós mesmos. Quando nós pudermos comprometer, já tiver dentro de nós essa vontade de comprometer conosco, com a nossa integração. E como a gente pode fazer isso? Buscando uma pessoa que já tenha trilhado este caminho, que já tenha passado por esse lugar da falta, que já tenha aprendido a reconhecer as suas próprias necessidades e que esteja já atendendo e que esteja em contínuo trabalho de crescimento. Porque enquanto nós estivermos vivos, a vida nos traz dificuldades e oportunidades de crescer. Então esse é um tema que eu digo, porque eu tenho uma crença de vida além da morte, para todo sempre, para toda a eternidade. Por toda a eternidade, nós vamos precisar integrar, olhar, seguir buscando a nossa melhor versão. Então, se você se sentiu tocado por esse vídeo, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Faça o seu comentário, eu vou gostar de saber. E se inscreva aqui no canal. Vai ser um prazer te ter por aqui. Um abraço e até nosso próximo encontro.